Bora lá resolver juntos essa questão do Enem 2011. Gente, a gente tem aqui uma questão de literatura e coloca com um poema do João Cabral de Melo Neto como foco, né? Então, bora lá. Morte e vida severina. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morreremos de morte igual, né? Mesmo morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então vamos lá. Nesse fragmento, parte de um alto de Natal, o poeta retrata uma situação marcada pelo. Então, basicamente, gente, aqui a gente tem que lembrar de algumas informações importantes. Primeiro, que o João Cabral de Melo Neto, ele foi um poeta diplomata brasileiro, nascido no Recife, tá? E é considerado um dos maiores poetas da literatura brasileira do século XX. Ele tem ali uma precisão formal, objetividade, temas sociais, temas regionais, e o João Cabral de Melo Neto, ele é um importante autor do modernismo brasileiro. Então é interessante a gente lembrar disso, tá? Nesse fragmento, então, parte do Alto de Natal, o poeta retrata uma situação marcada pelo, ou seja, qual caracterização descreve a situação retratada no poeta, pelo poeta, né? Ou seja, qual situação, na verdade, qual elemento central dessa situação é narrado, qual característica dessa circunstância, desse cenário é enfocado. Letra A. Presença da morte, que universaliza os sofrimentos dos nordestinos. Cuidado com a letra A, é um distrator de redução, tá? Ainda que a presença da morte ela esteja no poema e haja essa universalização do sofrimento, né, todos sofrem igual, todos morrem igual, nesse caso, a situação descrita ela é marcada acima do que a morte, ela é marcada pela miséria. Então, assim, de fato, a situação é marcada pela presença da morte? Sim, só que aqui a gente tem que identificar a alternativa que vai englobar uma parte maior. Mais do que a morte, fala-se sobre a miséria. Letra B. Figura do homem do agreste, que encara ternamente sua condição de pobreza. Aqui a gente tem um distrator de inabilidade em conteúdo, muito provavelmente pelo desconhecimento da palavra ternamente. Ternamente, gente, é de forma romantizada, tudo bem? Então, não há um encarar de forma romantizada a condição de pobreza. Pelo contrário, há uma situação de tristeza. Letra C. Descrição sentimentalista de Severino, que divaga sobre questões existenciais. Aqui a gente tem um distrator de logicidade, né, gente? Porque o poema ele não é sentimentalista, ele não trata questões existenciais e ele não vai, gente, trazer a noção sentimentalista do Severino. Severino é o nome que se dá, é um nome generalista que se dá a essa população que sofre no agreste nordestino. Letra D. Miséria, a qual muitos nordestinos estão expostos, simbolizada na figura de Severino. E aqui a gente tem um gabarito. O poema retrata a miséria acima de tudo, mais do que a presença da morte. É a miséria como um todo. É a miséria que faz com que a cabeça fique grande em relação ao corpo, porque esse corpo é desnutrido. É a miséria que leva a todos a uma morte muito parecida. Então não é somente a morte, né? Da letra A. A letra D é mais geral aqui, ok? E aí a gente tem a letra E, que vai apresentar pra gente aqui a opressão socioeconômica a que todo ser humano se encontra submetido. Nesse caso, a gente não pode afirmar isso, gente, porque o texto ele não fala sobre todo ser humano. É um distrator de interpretação indevida, né? A alternativa, então, é generalista, porque não fala sobre todo ser humano, e sim a esse ser humano do agreste nordestino. Gabarito, então, letra D, e essa é uma questão de nível difícil, que eu espero que vocês tenham acertado. Um beijo e até a nossa próxima resolução. Tchau, tchau!